PEC da transição, com redução de prazo para 2 anos, começa a ser avaliada na Comissão de Constituição e Justiça. E você vai ver também. Quase 70% dos trabalhadores por conta própria gostariam de ter carteira assinada. Feirão Limpa Nome é prorrogado até o dia 23 de dezembro e os descontos podem chegar a 99%. Na China, processo de flexibilização das medidas de combate à Covid divide opiniões entre os cidadãos. E ainda, Brasil segue para as quartas de final com um grande desafio: quebrar um tabu. Afinal, a seleção não vence um time europeu em mata-mata há 16 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. O relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, propõe que o Bolsa Família fique fora do teto por 2 anos. A PEC da transição começou a ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça nesta manhã. E após passar pela CCJ, o texto vai tramitar no Senado. A equipe de transição pretendia retirar o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos, mas o relator Alexandre Silveira fez a leitura da proposta com um tempo menor, reduzido para 2 anos. A mudança ocorre por ter gerado resistência entre deputados e senadores e também no mercado financeiro. O objetivo é assegurar recursos para bancar o programa social no valor de R$ 600 em 2023, com um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Além de assegurar verba para este fim social, o texto da proposta também busca recompor o orçamento de programas considerados essenciais pela equipe de transição. O custo previsto para o programa social foi calculado em R$ 175 bilhões para os cofres do governo federal. Além disso, a PEC abre margem de 23 bilhões para investimentos, totalizando um impacto de R$ 198 bilhões às contas públicas em 2023 e 2024, já que o tempo da PEC foi reduzido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esperam que a proposta de emenda constitucional seja promulgada até o próximo dia 16. Este prazo é necessário para que as novas regras sejam incorporadas ao orçamento do ano que vem. Com isso, o Bolsa Família, no novo formato, poderia ser pago a partir de 1º de janeiro. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. A maioria dos trabalhadores informais gostaria de ter carteira assinada. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a remuneração baixa é a principal insatisfação no trabalho atual. Uma pesquisa sobre mercado de trabalho realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase 90% dos informais entrevistados preferiam ter um emprego com carteira assinada. O levantamento foi feito com os trabalhadores que não possuíam nenhum tipo de registro, incluindo empregadores e os que trabalham por conta própria sem CNPJ. Entre eles, 87,7% afirmaram que gostariam de ter uma ocupação mais formalizada. Apenas 12,3% preferiam o contrato. Entre os principais motivos da insatisfação com o trabalho atual estão a remuneração baixa, pouco ou nenhum benefício e insegurança por seu trabalho temporário. Entre os trabalhadores por conta própria, quase 70% gostariam de ter algum vínculo formal com uma empresa, como carteira assinada e direitos trabalhistas. E os restantes preferiam permanecer na situação atual. Os pesquisados afirmaram que gostariam de se vincular a uma empresa para ter rendimentos fixos e o acesso a benefícios que as empresas costumam dar. Para os trabalhadores que não desejam mudar a categoria da sua ocupação, o fator mais mencionado foi a preferência por flexibilidade de horário, seguido pelos que acreditam que na ocupação atual conseguem ter rendimentos maiores do que teriam se fossem vinculados a uma empresa.
A pesquisa foi feita entre os meses de agosto e outubro, com cerca de 2.000 pessoas físicas em todo o território nacional. E atenção, quem está com dívidas ainda pode fazer uma renegociação no Feirão Limpa Nome. O evento, que oferece descontos e oportunidades especiais, foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. O feirão reúne 267 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos. Segundo a Serasa, mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas podem ser negociadas em até 3 minutos. As negociações vão ficar disponíveis nos canais digitais da Serasa até o dia 23 de dezembro, com descontos de até 99% no valor dos débitos. No Feirão Serasa Limpa Nome, os participantes podem pagar as dívidas até por Pix. O feirão online começou no dia 1º de novembro. Só no mês passado foram mais de 4,5 milhões de negociações, quantidade 60% maior que outubro e 18% a mais que o mesmo mês do ano passado. Segundo a Serasa, em 4 semanas foram disponibilizados 12 bilhões de reais em descontos. As empresas de telecomunicação, de securitizadoras e varejo lideraram o ranking com acordos fechados. O levantamento da Serasa apontou que a inadimplência aumentou no país e chegou à marca de 69 milhões de pessoas com nome negativado. O montante de dívidas da população chega a 301 bilhões e meio de reais. E o valor médio de dívidas por pessoa passa de R$ 4.300. Agora a gente fala sobre as fortes chuvas que têm castigado diversas regiões do país. Santa Catarina e Minas Gerais ainda registram bloqueios em rodovias por conta do período chuvoso. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais de 30 cidades catarinenses. E no estado mineiro já são 44 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. No sul do país, as chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia 477, na região do Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada, na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. No quilômetro 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O estado tem passado os últimos dias tentando restabelecer a ordem após as chuvas. Equipes têm trabalhado nos reparos da rede elétrica e de abastecimento de água, bem como trabalhos de remoção das barreiras nas rodovias estaduais. Em Minas Gerais, os problemas se repetem no novo período chuvoso que começou em outubro de 2022. 2 trechos de rodovia já estão interditadas há quase um ano, por causa das fortes chuvas que atingiram o estado entre outubro de 2021 e março de 2022. A MG 170, em Lagoa da Prata, na região centro-oeste do estado, é um desses trechos. Outro trecho é o do Anel Viário Sul, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde uma cratera se abriu durante uma forte chuva e o problema ainda não foi resolvido. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo já foram registrados 57 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. 44 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causa das chuvas deste ano. Ainda no Sudeste, a previsão de mais chuvas para ao longo da semana, com potencial intenso e volumoso, especialmente no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Como todos sabem, dezembro é marcado pelas altas temperaturas. E é nesse mês que acontece a campanha de prevenção contra o câncer de pele. Afinal, a exposição excessiva ao sol pode ser um fator de risco para a doença. Vamos conferir na reportagem especial da Bruna de Jaime. Uma mancha estranha no rosto da mãe levantou o alerta do Matheus. Tinha uma pintinha lá no rosto dela. Eu falei, mãe, e essa pinta aí? Cada hora tá de um tamanho, né? Passa lá no médico, né, no dermatologista e verifique isso aí, porque não é normal uma situação dessas, né? Mesmo com a teimosia, achando que não era nada, a dona Águida foi ao médico ver o que parecia ser só uma manchinha de sol. E logo na primeira consulta, veio a desconfiança de que poderia se tratar de câncer de pele. Aí quando eu cheguei no dermatologista, o que aconteceu? Ele olhou e ele falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia
mas eu já vou te adiantar que isso provavelmente é um melanoma maligno. Além da dona Águida, o alerta se espalhou pela família inteira. O próprio Matheus encontrou uma marca estranha na pele e resolveu investigar. Fiz a cirurgia, tudo foi super rápido, indolor. No meu caso, né, foi tudo tranquilo. No resultado, graças a Deus, deu negativo para o meu caso. E mesmo depois de realizar todos os tratamentos, é preciso continuar tendo cuidados. Desde 2017, quando a dona Águida recebeu o diagnóstico pela primeira vez, o câncer já voltou 3 vezes, mas de forma mais leve. O primeiro ano é de 2 em 2 meses que se faz um acompanhamento. Depois, a gente vai de 3 em 3 meses. Eu vou no dermatologista e ele examina, vê se surgiu mais alguma coisa, né? O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Através da forma com que as células se dispõem formando camadas, é que são definidos os diferentes tipos da doença. Entre 2023 e 2025, espera-se que mais de 2 milhões de novos diagnósticos serão registrados no país, com uma média de 700 mil casos por ano. E existem 2 tipos de câncer de pele: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, como explica a dermatologista Renata. Para o câncer de pele melanoma, o principal fator de risco aí é a genética mesmo, tá? Então, quem tem parentes que já tiveram melanoma tem que fazer toda a avaliação do corpo inteiro uma vez por ano. Já o câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem mais a ver com a exposição ao sol, aí quem toma sol cronicamente, pessoas de pele mais clara, cabelo claro, olho claro, vão ter mais propensão a ter esse tipo de câncer de pele se tiver uma exposição crônica ao sol. Então não é aquele sol, fui na praia, tomei um solzinho, vou ter câncer de pele. Não, é aquele sol da vida inteira, principalmente infância e adolescência. Com a frase "não espere até sentir na pele", a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta a população para um tipo de câncer que está presente em 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele tem como mensagem principal a conscientização e prevenção. Para os dermatologistas, existe a regra ABCDE, que ajuda os pacientes a identificarem problemas nas manchas pelo corpo. A, de assimetria, quando uma metade é diferente da outra. B, de borda, quando possui um contorno indefinido. C, de cor, que é a presença de mais de uma cor. D, de diâmetro, maior do que 6 milímetros. E E, de evolução, se ela apresenta mudanças nas características. Esses são sinais de alerta e é importante sempre estar atento a eles. A doutora Renata dá uma dica para se prevenir, então fique atento. Para esses cânceres de pele que tem como fator de risco principal a exposição ao sol, protetor solar, bonés com proteção solar, hoje em dia a gente tem camisas, né, também com filtro solar. Então, todos esses cuidados também de barreira física, que são essas roupas com proteção solar, são também importantes, além de procurar sempre ficar na sombra, evitar ficar tomando aquele sol que queima a pele, né, ficar se bronzeando demais, evitar câmeras de bronzeamento artificial. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. E para aqueles cânceres de pele que não tem muito a ver com a exposição, e sim com a genética, é todo ano ir no dermatologista e ser avaliado pelo profissional. E veja a seguir, processo de flexibilização das medidas de combate à Covid divide opiniões entre os chineses. E ainda, Brasil segue para as quartas de final com um desafio: quebrar um tabu. Afinal, a seleção não vence um time europeu em mata-mata há 16 anos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional.
Depois de quase 3 anos adotando uma política de Covid-0 com restrições mais severas, a China vive agora um processo de reabertura. Uma série de medidas estão sendo flexibilizadas, mas o relaxamento divide opiniões entre os cidadãos. Depois de quase 3 anos sob uma rígida política de saúde batizada de Covid-0, a China relaxou parte das medidas de enfrentamento à pandemia. Diversas cidades deixaram de exigir testes feitos durante as últimas 48 horas para permitir acesso a locais públicos e ao transporte coletivo. A decisão do governo se deu após diversos protestos, principalmente depois que 10 pessoas morreram em um incêndio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Pelas redes sociais, os chineses acusaram as duras medidas de confinamento de serem as principais responsáveis pela tragédia. Sob forte controle, a população passou a frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes e boates de forma clandestina. Pessoas também esconderam sintomas para evitar testes de Covid que poderiam levá-las à prisão ou a centros de quarentena. O relaxamento de parte das medidas ainda não há consenso entre os chineses. Alguns acreditam que a vida deveria retornar completamente ao normal. Eu estou muito feliz. Veio um pouco tarde, mas é melhor do que nada. Eu acho que as atividades deveriam voltar ao normal, mas essa é a minha opinião. O governo pode ter outras preocupações. É uma boa notícia. No início, não podíamos ir a lugar nenhum. Então é bom poder voltar a frequentar locais públicos. Não precisar mais de um teste feito nas últimas 48 horas para andar de metrô ou ônibus também é um sinal de reabertura. A única coisa que me deixa triste é que ainda não podemos ir aos restaurantes. Agora mesmo comprei um hambúrguer, mas vou ter que comer em outro lugar. Já outros acompanham o pensamento do governo e pedem que o processo de reabertura seja gradual. Eu acho que o relaxamento das medidas está bom por agora. Tem que ser passo a passo. Não podemos dizer que não precisamos mais de restrições ou de testes de saúde. Essas medidas são um tipo de proteção para nós. A reabertura tem que ser aos poucos, para que todos possam se adaptar ao processo. Eu avisei os idosos da minha família que eles devem usar máscaras quando saírem de casa. Não devemos parar de usá-las só porque os testes não são mais exigidos. Também temos medicamentos e testes rápidos em casa. As autoridades de saúde chinesas informaram que registraram 28.062 novos casos de Covid na última segunda-feira, dos quais 23.016 eram assintomáticos. Nenhuma morte foi notificada. O Parlamento Europeu alcançou um acordo para proibir a importação de produtos procedentes de áreas que contribuem para o desmatamento. Em um comunicado, o Parlamento Europeu explicou que a importação vai ser proibida caso esses produtos sejam procedentes de terras desmatadas depois de 2020. O texto indica que a proibição contempla não apenas o desmatamento de florestas primárias, mas de todos os tipos. As empresas importadoras vão ser responsáveis pelas cadeias de abastecimento e vão ter que comprovar a rastreabilidade por meio de dados de geolocalização dos cultivos. A União Europeia é responsável por 16% do desmatamento mundial por meio de importações e a segunda maior destruidora de florestas tropicais, atrás da China, de acordo com a ONG WWF. O texto foi apresentado em novembro de 2021 pela Comissão Europeia e aprovado em termos gerais pelos Estados-membros, mas os eurodeputados votaram em setembro para reforçar o projeto com a ampliação dos produtos afetados. O Parlamento Europeu também pediu a ampliação do âmbito de aplicação da medida para outros ecossistemas ameaçados, como o Cerrado, de onde o bloco importa parte da soja. E a cápsula espacial Orion, que faz parte da primeira fase da missão Artemis 1 da NASA, sobrevoou bem próximo à Lua, em uma manobra que marca o seu retorno para a Terra. A segurança da cápsula está sendo testada para que, no futuro, ela volte para o espaço com uma tripulação. A cápsula espacial Orion sobrevoou nesta segunda-feira a Lua, a menos de 130 quilômetros de sua superfície. Uma manobra que marca o início da viagem de retorno à Terra desta primeira missão do programa Artemis da NASA. Estamos no 20º dia de voo de nossa missão planejada de 26 dias. Completamos com sucesso o sobrevoo de retorno e agora estamos comprometidos com uma trajetória de retorno à Terra no dia 11 de dezembro. Ao realizar o sobrevoo perto da superfície, a nave espacial aproveitou a atração gravitacional da Lua para ganhar impulso em sua trajetória de retorno. A cápsula não leva passageiros, mas o propósito da missão Artemis 1 é verificar que o veículo seja seguro para, no futuro, transportar tripulação. A Orion vai passar por ligeiras correções de rumo até pousar no Oceano Pacífico, diante da cidade americana de San Diego. E chegou a hora de falar sobre a Copa do Catar.
Depois da goleada por 4-1 contra a Coreia do Sul, os brasileiros coloriram as ruas do Catar para comemorar a classificação da seleção para as quartas de final da Copa. Vamos conferir. Após comemorar 4 gols sobre a Coreia do Sul, torcedores soltaram a voz do lado de fora do estádio 974 para comemorar a goleada em cima dos asiáticos pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar. Foi perfeito, foi muito bom. Podia ter tido mais gols no segundo tempo, mas ok, foi bom o primeiro, tá valendo. Vamos pra frente. Pelo lado sul-coreano, nada de tristeza com a eliminação. Temos o espírito, somos fortes, então esperava que eles jogassem muito bem. Eles foram muito bem, mas a outra equipe é mais forte. Estou feliz com o resultado. Estamos muito felizes que a Coreia tenha avançado até agora. Espero que façamos melhor no futuro também. Após a derrota por 4-1, o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, anunciou sua saída da seleção. O Brasil agora volta a campo na sexta-feira, no estádio Cidade da Educação contra a Croácia, que também nesta segunda-feira eliminou o Japão. E na sexta-feira, Brasil e Croácia então se enfrentam. O que chama atenção é o nosso repertório contra os europeus. Confira. A última vez que o Brasil ganhou de uma seleção europeia em mata-mata foi em 2002, a lendária final contra a Alemanha. Com 2 gols de Ronaldo, depois do Penta, nunca mais vencemos europeus nessa fase da competição. Em 2006, na Alemanha, perdemos as quartas para a França do craque Zidane. Em 2010, a seleção não avançou após a partida contra a Holanda, também nas quartas. E em 2014, o jogo mais famoso da história das Copas, o 7-1 da Alemanha, marcou a saída da seleção em pleno Mineirão. Na última Copa, perdemos para a geração belga nas mesmas quartas de final. É fato que o Brasil vem sofrendo com os europeus nos últimos mundiais, mas tabus foram feitos para serem quebrados. Não será nada fácil, afinal a Croácia é a atual vice-campeã do mundo e conta com o craque do Real Madrid, Luka Modric. Vamos então dar uma olhada na agenda de jogos desta terça-feira. Afinal, hoje é o último dia de jogos das oitavas de final da Copa. Marrocos e Espanha estão se enfrentando agora. O jogo começou ao meio-dia, está aí com 71 minutos de bola rolando. E nesse primeiro jogo, o placar está 0-0. Às 4 horas da tarde, Portugal e Suíça jogam pela última vaga da próxima fase. Os vencedores, então, dos 2 jogos vão se enfrentar no sábado pelas quartas de final da Copa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima terça-feira para você e até mais.